E uma nova pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo foi divulgada nesta sexta-feira. Vamos acompanhar os números da Paraná Pesquisas. Foram traçados alguns cenários para o segundo turno. Vamos acompanhar agora nessa arte que nós preparamos. Ricardo Nunes, 47,7% contra Datena. José Luiz Datena, apresentador, 29,3%. Guilherme Boulos, 47,7%. E Pablo Marçal, 29,3%. Bom, não, essa informação que eu estou compartilhando agora está diferente da tela, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer justamente a informação dessa arte. Ricardo Nunes aparece nesse levantamento de intenção de voto estimulada, tá? Para o primeiro turno, Ricardo Nunes tem 26,9%, depois seguido por Guilherme Boulos, 24,7%. Em terceiro lugar, o apresentador José Luiz Datena, do PSDB, com 11,6%, seguido por Pablo Marçal, 10,9%, Tabata Amaral, 6,4% e Marina Helena, do Novo, com 3,6%. E aí sim, intenção de voto estimulada, primeiro turno, na sequência, Kim Kataguiri, do União Brasil, ainda aparecendo no levantamento, João Pimenta, do PCO, Altino Prazeres, do PSTU, Ricardo Senesi, do UP e também o Fernando Fantauzi, do DC, o Democrata Cristão, 0,2%. Não sabem, 4,9%, brancos e nulos, 6,7%. Agora sim, o cenário de segundo turno. Se Ricardo Nunes enfrentasse José Luiz Datena, ele sairia como vencedor de acordo com esse levantamento da Paraná Pesquisas, 47,7% contra 29,3%. Não sabem, 5,7%, brancos e nulos, 17,3%. Um outro cenário, vamos trazer a informação para a nossa audiência, Guilherme Boulos versus Pablo Marçal. O pré-candidato do PSOL sairia vencedor com 44,8% e Pablo Marçal, do PRTB, teria 33,7%. Não sabe, 6,9% e brancos e nulos, 14,6%. Temos mais um cenário, agora com Ricardo Nunes, que tenta a reeleição, contra Guilherme Boulos, que são justamente os dois que lideram a pesquisa. 50,5% para Ricardo Nunes. Então, no enfrentamento contra Guilherme Boulos, que está em segundo lugar na pesquisa estimulada, Ricardo Nunes sairia vencedor. Guilherme Boulos acumularia 35% dos votos de acordo com essa pesquisa. Não sabem, 5,4%. Brancos e nulos, 9,1%. Temos mais um cenário? Agora sim, não. Temos todos os cenários feitos pela Paraná Pesquisas. Lembrando que esse levantamento foi feito entre os dias 14 e 17 de julho, com 1.500 eleitores, margem de erro de aproximadamente 2,6 pontos percentuais, grau de confiança de 95%. Girar com os nossos comentaristas. Você, Beraldo, alguma surpresa nesses números? Nunes numericamente à frente e também na simulação de segundo turno venceria Guilherme Boulos. O que eu acho que a gente pode enxergar nessa pesquisa, e certamente as que virão, provavelmente seguirão ali na mesma linha, é que o Ricardo Nunes, que era um prefeito absolutamente desconhecido da população de São Paulo em geral, já atingiu um nível de conhecimento bastante relevante. Ele vem sendo falado não apenas pelas questões naturais, né, de um prefeito à frente de uma cidade tão importante, com tanta cobertura de imprensa como São Paulo, mas, sobretudo, pelo trabalho que ele tem feito desses arranjos políticos, dessas composições, desde o apoio de Jair Bolsonaro até essa negociação com a União Brasil e outros partidos, enfim, isso foi dando muito destaque a ele. A cidade foi transformada aí, sobretudo, em razão desse recapeamento que foi feito num canteiro de obras. Então, as pessoas foram impactadas. Eu não estou dizendo que foram impactadas para bem ou para mal, que avaliam positivo ou negativo, mas foram impactadas pela atuação do prefeito. Com isso, ele se torna uma pessoa mais conhecida. Guilherme Boulos também, com uma cobertura de mídia muito grande, não há o que se dizer. Guilherme Boulos também na plenitude do seu conhecimento e reconhecimento, também para bem ou para mal.
O que a gente pode ter de surpresa, de mudança, talvez seja na candidatura de José Luiz da Atena, porque apesar de ser uma pessoa conhecida, primeiro não se sabe se ele vai até o final, pelo histórico dele. Segundo, não se sabe o que ele de fato pensa como solução para os problemas da cidade. Se ele traz alguma inovação, se ele tem realmente capacidade de demonstrar essa habilidade de gestão que São Paulo precisa ou não. Então, a campanha pode melhorar os números de José Luiz da Atena. E também Pablo Marçal, que está ali na casa dos 10%, mas que começa a ser conhecido fora da sua bolha agora. Ele tem uma atuação de internet talvez a mais eficiente hoje do Brasil, e essa atuação, ela reflete a opinião de um grupo limitado de pessoas. É preciso extrapolar isso e também desafiar a coerência das suas propostas. O Pablo Marçal, que trouxe como solução, por exemplo, para o trânsito de São Paulo, a construção de um teleférico. Quer dizer, é uma coisa absolutamente irreal, não faz nenhum sentido. Aliás, ele devia aí, antes de falar uma coisa dessa, devia visitar o teleférico lá do Eduardo Paes e do Sérgio Cabal para ver o que aconteceu com esses teleféricos lá no Rio de Janeiro. Todos apodrecendo, resolveram coisa nenhuma e estão lá abandonados. Então, enfim, esses dois candidatos, na minha leitura, terão oportunidade de mudar um pouco esses números, para mais ou para menos. Então, vamos ver como é que eles vão aproveitar a campanha para isso. Vou passar, o Dávila também vai analisar esses números, mas eu quero reforçar o agradecimento às pessoas que prestigiam o programa Os Pingos nos Is, o preferido entre as pessoas que gostam de debates e análises políticas nesse horário das 18 às 20. Você, Dávila, que a gente precisa considerar acerca desses números e também aqueles que estão no bloco de trás, né? José Luiz da Atena, o Pablo Marçal e também Tabata Amaral. Bom, primeiro é preciso ressaltar uma coisa importante com o prefeito Ricardo Nunes, né? Ele começou lá atrás, candidato, com 4%, né? E vem crescendo a cada rodada de pesquisa e, principalmente, a margem dele em relação a Boulos no segundo turno vem crescendo cada vez mais. Então, o fato de ele estar cada vez mais conhecido, não só com programas de recapeamento, como foi a questão do ônibus gratuito aos domingos, coisas que realmente a população começou a reconhecer ali no prefeito, uma pessoa que vem fazendo um bom trabalho. Então, o importante é que Nunes vem crescendo, os outros estão mais ou menos, o Boulos está realmente estagnado e até caindo nas pesquisas, nas rodadas de pesquisa de segundo turno. Eu não consigo ver o que o Beraldo disse, talvez do Datena crescer ou do Pablo Marçal crescer, porque tem um fato muito importante em pesquisa que não apareceu nesse estudo da Paraná, e não sei se a gente não tem o acesso a isso, que é a rejeição dos candidatos. Porque a rejeição tem um ponto muito importante, aquele que você fala assim, esse eu não voto de jeito nenhum. E os últimos indicadores que eu vi de rejeição, a rejeição ao Pablo Marçal cresceu muito e a rejeição ao Datena também é grande. Então, assim, o que eu vejo é que a impressão que eu tenho do Datena é que ele larga no teto. E aí é muito difícil crescer. Então, se você é 10, aí você vai para 15, não, é melhor você começar com 6, 7, né, Palumbo? Algo que aconteceu com o Celso Russomano em outras ocasiões. Exatamente, é o efeito Celso Russomano. Então, como ele é muito conhecido, ele sai muito alto. Aí, no momento que ele começa a discutir propostas, alguns gostam, outros não gostam da proposta, e isso tende a cair. Então, eu acho que vale muito a pena olhar o índice de rejeição dos candidatos, porque isso diz muito daqueles que têm potencial de crescer e aqueles que não têm potencial de crescer. E eu vejo que esse é um problema, um grande desafio para a Datena, uma pessoa muito conhecida da televisão, né? Mas que esse conhecimento, conforme você vai escutando as propostas, o que ele vai dizendo, por exemplo, a sabatina que ele fez outro dia no Jornal da Folha é complicado, ele elogia Boulos, ele elogia o Lula, é uma coisa complicada, quem olha para o Datena fala, opa, não é bem a pessoa que eu estou procurando, e aí provavelmente o índice de rejeição aumenta, e isso dificulta o candidato de crescer. Você, delegado Palumbo, que análise a gente precisa fazer desses números, os dois que estão à frente, o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos, mas também esse pelotão de trás, né? José Luiz da Atena, Pablo Marçal e Tabata Amaral.
Eu concordo com o Dávila. A rejeição tem que ser colocada em consideração, principalmente no segundo turno. O eleitor tende a votar naquele que ele tem menos rejeição. E se ele não gostar do outro candidato, ele faz até campanha para o outro, porque gosta um pouquinho mais. Né? E não colocaram isso. Nós temos que levar em consideração também debates políticos. Não dá para subestimar o Pablo num debate político, o Boulos num debate político, porque, gostando deles ou não, são extremamente inteligentes. Será que o Ricardo Nunes vai ter um bom desempenho nos debates? Eu tenho dúvidas, porque enquanto os dois são bastante incisivos, vão literalmente para a guerra, para o pau, o Ricardo Nunes tende a ter uma ponderação maior do que isso, não querendo entrar em brigas. Eu vi recentemente, essa semana, um vídeo onde o Boulos, processando o Pablo, ele foi lá e continuou os ataques. Ou seja, ele não arregou. Então a gente tem que levar em consideração isso sim, o debate político e a rejeição. Eu tenho a impressão de que qualquer um que for com o Boulos para o segundo turno, ganha. Qualquer um. Por quê? Porque a rejeição dele é monstruosa. Do mesmo jeito que tem muitas pessoas que gostam dele, mas tem uma imensa maioria que detesta ele. Pois, o Dávila questionou a rejeição. Eu tenho a pesquisa completa aqui, Dávila, aberta, com todas as páginas, inclusive rejeição eleitoral, prefeito estimulada, mesma pesquisa da Paraná. A gente não conseguiu confeccionar a arte, mas eu vou trazer para a nossa audiência os números para a gente fazer uma rápida reflexão aqui. Guilherme Boulos lidera a rejeição, de acordo com esse levantamento da Paraná, 31%, e ele é seguido por Pablo Marçal, 24,6%, José Luiz da Atena, 21,6%, Ricardo Nunes, 17,9%. Daí, na sequência, Kim Kataguiri, Tabata Amaral, Maria Helena, João Pimenta, Altino, o Fernando Fantauzi e também Ricardo Senesi. Dávila, quer comentar? Você que levantou a bola para a questão que envolve a rejeição eleitoral, Guilherme Boulos no topo. Ele é seguido por Pablo Marçal, da Atena e Ricardo Nunes. Não, exatamente o que eu falei, quer dizer, quando esses candidatos têm índice de rejeição maior, fica difícil crescer, porque a margem de crescimento, ela justamente tem uma correlação com a baixa rejeição. Aí fala, oxa, agora ele está se tornando conhecido. Quanto mais conhecido ele se tornar, mais ele cresce. Então, eu acho que esse é o problema. Eu concordo com o delegado Palumbo da importância dos debates, mas aí, Palumbo, nós vamos ter outro problema, né? A regra dos debates, né? O Pablo Marçal hoje pertence ao PRTB, que não tem os 5 deputados, então ele talvez não possa nem participar dos debates. Seria uma deliberação da emissora, né, Davi? Exatamente, seja uma deliberação da emissora. Então, além disso, tem esse problema. Então, eu vejo que o cenário ainda vai mudar muito até começar realmente os debates, mas eu vejo isso. O Ricardo Nunes, surpreendentemente, com uma baixa rejeição, você viu nessa lista aí, e é o prefeito, geralmente o prefeito pode ter uma rejeição maior, porque é evidentemente a pessoa mais em evidência, mas ele está em quarto na rejeição, né? Então, isso mostra o potencial que ele tem de crescimento. Então, isso que chama atenção. E quanto mais ele crescer, principalmente essa distância dele para o Boulos no segundo turno, vai ser cada vez mais acentuada. Agora, Beraldo, além da questão que envolve a rejeição, olhando para um eventual segundo turno entre Nunes e Boulos, a quantidade de candidatos que a gente tem que possivelmente consigam seduzir eleitores que se identificam mais com pautas liberais conservadoras, você entende que parte do eleitorado, por exemplo, de Pablo Marçal e José Luiz da Atena poderiam migrar para o candidato Nunes? Bom, eu acho que seria natural que isso acontecesse. É claro que o da Atena, como disse o Dávila, é uma figura que dá declarações errantes, já esteve com o Lula, já esteve com o Bolsonaro, ele vai para lá, vai para cá, muda de partido, já foi filiado a diversos partidos de vários espectros políticos. Então, tem ali um universo que é uma pessoa muito exposta, uma pessoa muito popular, ele tem um universo de pessoas que ele influencia. Mas eu acho que muito pequeno esse universo, quer dizer, ele não tem um comando. Hoje é muito difícil você ter ali um comando
para direcionar o eleitor, né, transferir o seu prestígio político para levar o eleitor a votar em um determinado candidato que não está alinhado com a sua perspectiva do eleitor. Foi o que aconteceu, o Mota traz isso aqui várias vezes, que é o caso do Crivella, no Rio de Janeiro. Foi apoiado em 2020, em 2016, em 2020, né, que era a campanha de reeleição do Crivella. Foi apoiado por Jair Bolsonaro, mas os eleitores de Jair Bolsonaro não votaram no Crivella. Isso não aconteceu. Mesma coisa em São Paulo com Celso Russomano. Era o candidato Jair Bolsonaro. Não teve voto. Então, essa migração de votos, eu acho que ela se dá de uma forma mais natural por parte do eleitorado de Pablo Marçal, porque declaradamente ele vem declarando o seu apoio a Jair Bolsonaro, na expectativa de, num segundo turno, aí sim, ter o apoio de Jair Bolsonaro oficial e tal. E José Luiz da Atena também vejo como um voto de pessoas que não querem um extremista. E o extremista nessa eleição é Guilherme Boulos. Quer fazer um complemento, delegado Palumbo, por favor? Isso aí só corrobora o que eu falei. O Boulos, com essa rejeição de 31%, a percepção que eu tenho é que, se ele for para o segundo turno, ele perde todos os outros candidatos. Eu não tenho dúvida disso. Eu costumo andar pelas periferias de São Paulo, em bairros ricos, eu vou para todos os cantos de São Paulo. E a gente vê, eu percebo isso nas ruas, a rejeição do Boulos. Agora, o Dávila levantou um ponto importante. Talvez o Pablo Marçal não consiga sequer participar de um debate, porque aí entra também o desejo ou não da emissora, aí entra a máquina em ação. Quanto de propaganda aquele político fez na sua emissora? Isso pesa. Por quê? Porque para a emissora também, muitas vezes, é importante manter o mesmo candidato para continuar despejando dinheiro de propagandas.